Provocações. 14 anos no ar, caminhando no incerto e idolatrando a dúvida. Agora, mais que metade do ano 15. Este programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Provocações! Provocações. Está aqui para nos falar de teatro e do que ela quiser, do que ela mais quiser, porque ela tem todo o poder de falar o que quiser, porque ela é uma roteirista, dramaturga, diretora de atores, aliás, atriz também. Ela não é muito conhecida, apesar de estar há 24 anos, como diremos, estar em cena no Brasil e em Portugal. Ela gosta do teatro documentário, coisa que vem de longe, Alemanha, União Soviética, e chegou ao Brasil com Augusto Boal. Nossa convidada é graduada em artes cênicas e mestra em teoria da comunicação. Tem passagens na vida dignas de um teatro documentário. Vocês vão ver. Ela é Ana Souto. Ana Souto, uma pergunta simples para você. Por que o teatro entrou na sua vida? O teatro entrou na minha vida, eu acho que pela literatura. Eu sempre tive um enorme prazer em ler. Comecei a ler com 5 anos de idade e nunca mais parei. Eu me lembro que o primeiro espetáculo que eu assisti foi o Doente Imaginário, uma montagem que o SESI fazia de itinerância. E aquilo me pareceu fascinante, a ideia de que os homens estavam ali dizendo palavras, aquelas palavras que eram caras para mim. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção no teatro não foi nem o ato de atuar, mas o texto mesmo, o texto. Achava lindo aquilo, as pessoas falando o texto. O teatro cura os seus males da alma. Eu acho que nós somos doentes crônicos. Aliás, não sou eu que digo isso, é o Freud, né? Todos. Então, acho que não tem cura para o ser humano. Acho que é um ser eternamente atormentado, eternamente em construção. Quais são os seus males da alma? Acho que se você pergunta males da alma e isso quer dizer o que te atormenta, atualmente o que me atormenta, como sempre, mas mais agudamente, é o problema social brasileiro. Enfim, nós temos aqui uma neta de latifundiário, filha de motorista de táxi. Alguma coisa aí não está fora do lugar? O que ocorre é que meu avô é um desses homens self-made men, como se diz, e que, a partir de uma pequena herança lá, vai multiplicando o seu patrimônio e criando e construindo fazendas e tudo mais. E depois, meu pai, que era uma família muito grande, meu pai acaba, por vários caminhos, chegando a ser motorista de táxi. Mas ele teve uma profissão mais legal antes disso. Ele teve uma banca de revistas. Legal. Eu sou uma daquelas felizardas cujo pai tinha uma banca de revista. Portanto, podia ler qualquer revista que quisesse, ter todos os gibis. Você fez um estágio de roteirização na Rede Globo. Uhum. Por que você não ficou lá? Foi uma coisa muito rica ter feito esse estágio, mas eu percebi que a forma de fabricação, né, que a TV comercial exige, ela engessa completamente os conteúdos. E, para mim, essa coisa é fundamental. Não é só você
entretenimento é fundamental. Como roteirista, estou sempre perseguindo essa qualidade do entretenimento que a dramaturgia traz. Mas, para mim, é fundamental a ideologia que está por trás, a qualidade do conteúdo que você está levando através daquilo. Então, depois disso, vieram 24 anos de peças, roteiros, direções, produções, Brecht, Nelson Rodrigues, sei lá quem mais, etc, etc. Você já se considera suficientemente conhecida? Isso nunca foi critério para mim. Assim, a celebridade nunca foi uma meta, um alvo. E também é bom que se diga, o meu currículo é muito variado, mas eu não tive tantas realizações e tão intensamente, porque o problema da produção no Brasil também é muito sério. Você, para levantar um projeto, não é uma coisa que se faça do dia para a noite, você sabe muito bem. E quando você tem que manter, enfim, você tem que manter a sua vida em curso, muitas vezes você desiste de projetos, porque os projetos vão demorar 2, 3 meses até poderem te pagar um salário, não estou falando em renda, estou falando em salário, em subsistência. E você é obrigado a abandonar projetos para ir dar aulas. Isso é o que vive o comum dos atores, dos criadores todos que estão por aí. Primeiro espetáculo multimídia feito em vídeo stream com elencos do Brasil, Inglaterra e Singapura. Como é que foi isso? Isso foi uma coisa muito interessante. Bem, eu tinha começado um trabalho com um diretor chamado Rubens Veloso. Mais para frente, ele estava interessado em criar um núcleo artístico e tal. Eu chamei 2 amigos meus, enfim, começamos a trabalhar. E fundamos essa companhia que se chamava Fila 7. E no meio do caminho, um diretor inglês propôs esse trabalho em parceria com a nossa companhia. E foi feito. E foi uma coisa muito louca, porque agora o streaming é uma banalidade, né? Qualquer garoto com celular no meio da rua fala com Singapura e tal. Mas foi uma operação complicada quando isso foi feito. E foi apresentado aqui no Teatro da Unip, um teatro muito grande. E era muito louco, porque a gente fazia espetáculos 4 horas da manhã, 2 horas da tarde, 10 horas da manhã, por causa dos fusos. É a juventude que acabou, meu amigo. A juventude foi-se. 4 anos em Portugal, fazendo o quê? Vivendo no campo. Fui morar numa quinta lá em Portugal. É um lugar maravilhoso, ao pé da Serra da Estrela, chama-se Ceia, é uma cidade muito pequena. E eu não sei se você sabe, a Serra da Estrela é a estação de inverno de Portugal, então lá neva e tudo mais. Portugal, sobretudo para quem tem origens portuguesas, família portuguesa, é uma espécie de mergulho nas raízes profundas. Tem muita coisa que você chega lá quando você começa a perceber a estrutura da sociedade, você fala, já sei de onde vem aquela coisa, aquela outra. É muito revelador de quem somos viver em Portugal. Você fez teatro lá, claro. Fiz pouco, mas fiz. Na verdade, eu chego lá em pleno começo da crise. A crise dos debentures americanos, aquela palhaçada. E, então, logo que eu chego, já há uma certa instabilidade. Eu tinha muita vontade de fazer lá os tecelões do Hauptmann, que, não sei se você conhece esse texto, né? Que é um texto que fala, inclusive, da crise dos tecelões, da grande greve que houve numa serra também alemã. E eu chego lá, tem aqueles galpões enormes fechados. E por que fecharam essas tecelagens? Mais ou menos pelo mesmo motivo que acontece a rebelião dos tecelões na Alemanha, um século antes. Então, há um avanço tecnológico, uma transformação, né, econômica e tecnológica, e que gera isso. Então, a primeira coisa que eu fiz, quando eu cheguei, falei, nossa, vou fazer aqui os tecelões do Hauptmann, já viajei, mas nunca consegui concretizar, porque logo em seguida vem a queda do primeiro-ministro,
acabam com o Ministério da Cultura, né? Porque a corda sempre arrebenta no lado mais fraco, e cortam 40% da verba, e aí vai ficando inviável a produção. Mas ainda lá eu consegui fazer alguma coisa, que foi dar aulas numa academia sênior, que é uma espécie de faculdade de terceira idade. E escrevi sobre tudo, e estudei sobre tudo. Então foi um período ótimo. Agora, quando você voltou ao Brasil e viu a decadência do teatro nacional, o teatro inteiro do Brasil sendo medíocre, absolutamente medíocre, você sofreu muito? Não sei, eu acho que teatro é como a política, eu acho que cada povo tem o seu teatro, tem a política que merece, tem o teatro que merece. Eu sofri um certo estranhamento quando eu voltei, porque, obviamente, você passa um tempo e enquanto eu estava fora, eu via outros teatros. E quando eu cheguei, eu não entendi muito bem o que estava acontecendo. Até que eu percebi que se tratava de um período muito fértil no sentido de produção, muita produção. Logo que eu cheguei, eu fui ser jurada de um prêmio, que é o Prêmio da Cooperativa Paulista, e tive o enorme prazer, a oportunidade de assistir mais de 90 peças ao longo de um ano. E isso foi um choque, mas um choque para o bem, que foi ver todo tipo de produção que estava em cartaz. E aí eu percebia que havia coisas que pareciam remeter ao teatro europeu dos anos 90, mas havia também um teatro que me parece ser excelente sintoma do que virá no teatro paulistano. Eu sinto mesmo, é quase intuitivo, eu sinto que se aproxima um período muito florescente do teatro. Sua peça mais recente, que tem o nome de Sem Drama, dirigida por Roberto Lage, é teatro documentário. A documentada é você? Não apenas, também. Essa peça ela surge junto com o projeto de fazer uma trilogia. A primeira peça, que é esta, Histórias de Sobrevida, ela gira em torno da inquietação que eu tenho com a questão da saúde pública, enquanto política. Já começamos a trabalhar com uma segunda peça que vai tratar da questão da segurança pública e uma terceira que virá com a questão da educação. Bem, então, para tratar desse primeiro assunto, eu usei uma fábula fundamental. O que eu chamo de uma fábula fundamental é um relato inicial, para, a partir dele, traçar várias outras relações. E, não, por acaso, esse primeiro relato é meu mesmo. Consta que é um monólogo sobre o câncer de mama, em que o câncer de mama não é citado nem na divulgação e nem no programa. Por quê? Bom, antes da gente estrear, eu e o Lage conversamos muito com muita gente, com todo mundo que viu o ensaio aberto. A gente dizia, divulga ou não divulga? E as pessoas diziam, não. Porque o que acontece? Primeiro que há um gancho na narrativa que é muito interessante para as pessoas. Quando elas chegam sem saber do que se trata, elas são informadas disso aos 3 segundos da peça, digamos, praticamente. E esse choque inicial produz um certo estado de atenção. E aí o que é mais louco é que, aos poucos, elas vão percebendo que não é sobre o câncer de mama. A peça trata do câncer de mama, mas não é sobre o câncer de mama. É sobre saúde física, mental, que, inclusive, não é também a noção de saúde física e mental que se vê nas revistas, nas discussões, né, de televisão. É uma noção de saúde física e mental vista pelo olhar do teatro. A técnica é a sublimação da arte humana. A frase é sua? É. Eu estava conversando com o Gregório no outro dia.
Sabe que tem a ver com essa história de teatro? Eu comecei a perceber, dessas 90 peças que eu vi, que muitas delas tinham coisas ricas, riquíssimas, que se perdiam, porque, digamos que faltava um bocado de dramaturgia. Mas estou falando de dramaturgia de cena, não do texto. Não aquela velha noção da carpintaria, do texto teatral, mas a velha noção do drama, dos princípios básicos da encenação. E comecei a perceber que muitos jovens encenadores, vamos dizer, desconsideram isso, acho isso uma questão menor. E tinham até um certo desprezo pela noção da técnica. E foi dialogando com eles que eu percebi em mim esse apreço pela técnica. E eu acho que a técnica é isso mesmo. A técnica é conhecimento humano sedimentado. Gerações e gerações de humanos se dedicam a uma atividade qualquer, fazer mesas, e vão aprimorando a arte de fazer mesas. E, no final das contas, a técnica de, por exemplo, ovalar esta mesa vai se sofisticando. Então, eu tenho imenso respeito. É como se eu estivesse olhando para o engenho humano no seu extrato purificado. Eu acho que eu vou te mandar para um convento qualquer, para você viver lá toda essa tua vida, essa tua história, dessa tua neurose absoluta. Porque, além disso, eu quero perguntar para você, você é religiosa? Não, nem um pouco. Por quê? Não sei te dizer, viu, Abu? Olha, eu vou mais longe ainda, talvez eu choque você e os seus espectadores. Eu tenho pouquíssimo, sempre tive pouquíssimo interesse em saber de onde viemos para onde vamos. Mesmo. Durante algum tempo, eu andei a ler e até mesmo a frequentar, não frequentar, mas ir até lá para conhecer várias religiões. Talvez eu estivesse atrás de ser tocada por esta graça, que eu considero que é a pessoa ter efetivamente essa necessidade, essa angústia existencial. Mas talvez seja deficiência cognitiva. Eu tenho muitos problemas para resolver diariamente. Eu tenho muitas dúvidas em relação à vida concreta. Então, eu acho que não sobra nem muita energia para perguntar sobre essas grandes questões. Você mente? Acho que não mais que a média dos seres humanos. Não tenho por hábito. Aliás, eu já fui penalizada várias vezes pelo contrário, por dizer muito a verdade. Minha mãe dizia assim, filha, sinceridade demais é falta de educação. Você prefere a ordem ou o caos? Cada um no seu lugar. Traduza. Eu prefiro a ordem para as coisas ordinárias. E eu prefiro o caos para as coisas extraordinárias. Para a sua vida, o caos é melhor. Não, eu faço as duas coisas junto. Não, ultimamente minha vida anda muito mais caótica do que eu desejaria. E o resultado disso é que eu perco muito tempo com bobagem. Isso me irrita. Diga uma coisa, Ana Souto. Que pergunta você gostaria que eu tivesse feito e eu não fiz? Que pergunta! Não sei, está tão gostoso aqui, não estou sentindo falta de nada, só estou triste porque vai terminar. Talvez o que eu gostasse de falar um pouco é sobre esses próximos trabalhos que eu estou a fim de fazer. Porque eu gostaria que você tivesse me perguntado, já sei, eu gostaria que você tivesse me perguntado alguma coisa a respeito das dificuldades que os produtores independentes, ou seja, os pequenos produtores sentem neste momento do Brasil. Porque eu vim para São Paulo em 90, recém-formada e tudo mais, e sentia que ainda era mais fácil produzir.
porque há um problema muito sério sobre as condições de financiamento hoje de produção cultural, sobretudo produção teatral. Há uma disparidade enorme entre o dinheiro que flui para os projetos subsidiados pela Lei Rouanet, que estão sob curadoria de empresas, portanto, estão fechados a um tipo de produção, e aquele financiamento que flui para os produtores independentes, para os produtores contracorrente, para aqueles que querem falar das coisas que não estão na moda, que querem fazer diálogos horizontais com a sociedade, querem se colocar no mesmo patamar, e eu me considero um deles, e tenho tido essa dificuldade, que é conseguir subsídio para estas temáticas e para essas questões, que são questões prementes da sociedade. Ana Souto, o que é a vida? Eu achei que você ia me responder. Eu não estou aqui para isso. Poxa, Bu, se você não sabe, quem sou eu para saber, né? O que é a Muito vida? melhor, muito melhor. Responda, o que é a vida? Como eu disse para você, eu sou um bocado obtusa para essas questões metafísicas. Eu não estou preocupada de onde eu vim, para onde eu vou. Estou preocupada com o que eu vou fazer enquanto eu estou aqui. Eu acho que a vida é compartilhar a vida. A vida é, sobretudo, partilha. Ana Souto, o que é a vida? Resistir. Tá bom. E você vai resistir muito? Ah, isso eu não sei. Enquanto eu puder, resistirei. Tá bom. Então você levanta e me dá um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço. Nós vivemos hoje num tempo de chantagem universal, em 3 formas complementares: a chantagem da violência, a chantagem do consumo e a chantagem do humorismo. Com qualquer uma delas, aspira-se sempre à mesma coisa: que o homem vulgar possa sentir-se confortável à margem das decisões.